A palavra de Deus nos orienta a oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o chama de um culto racional. Precisamos entender não apenas esse tipo de culto, mas a importância dessa instrução e o impacto que ela tem no nosso relacionamento com Deus. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais essa verdade. Estou hoje no Parque da Cidade, em Santarém, Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. No livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 1, a Bíblia diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O texto nos direciona no sentido ou na direção de transformação. O verso seguinte, o 2, diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se queremos viver transformação, nós precisamos entender o peso, a importância dessa orientação. A primeira coisa que eu preciso destacar é que a expressão sacrifício vivo é um paradoxo, é uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar significa matar. Então, desde a velha aliança, no Antigo Testamento, quando Deus instituiu um formato de culto que envolvia o sacrifício de animais, isso significa que os animais seriam mortos, né? Aliás, a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, se sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Ou você mata ou você não mata. Ou você tem sacrifício, que envolve morte, ou você tem a vida, que é a ausência de sacrifício. Mas quando pede um sacrifício vivo, Paulo, ao usar esse paradoxo, ele na verdade está nos conduzindo ao entendimento daquilo que eu quero destacar como sendo uma simbologia. E eu quero, em primeiro lugar, chamar a sua atenção. No Velho Testamento nós tínhamos o sacrifício de animais. A partir do Novo Testamento, eles não mais continuam, não há continuidade dos sacrifícios literais. Pelo contrário, em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, a Bíblia fala de sacrifícios são espirituais. O livro de Hebreus fala de sacrifícios, né, de louvor, que são frutos de lábio que confessam o seu nome. Então, eles se tornaram símbolos daquilo, em primeiro lugar, que Cristo fez. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava dizendo assim como durante séculos e gerações nós vimos um animal inocente ser sacrificado em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. Cristo veio fazer isso. Mas além de apontar para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, os sacrifícios também eram parte de um modelo de culto instituído por Deus e praticado no templo. Desde o tabernáculo de Moisés, né, ao templo de Salomão, ao templo de Herodes, que era aquele templo do período pós-exílio que havia sido reconstruído depois do exílio de Babilônia e reformado por Herodes. O sacrifício sempre esteve presente como parte do culto. Agora, Paulo relaciona sacrifício com um culto racional. Mas ele não fala que esse é aquele culto público onde todos se reúnem, né, para juntos expressarmos aquele ritual que envolve uma liturgia de música, oração. Ele está falando de um estilo de vida. E esse estilo de vida precisa ser marcado pelo sacrifício vivo. Como eu disse antes, a expressão sacrifício vivo é um paradoxo. Porque sacrificar é matar, mas Paulo está dizendo não mata de verdade. Então, Paulo, se é para eu apresentar o corpo como sacrifício, é para eu matar o corpo, ele diz não, o sacrifício é vivo. Mas se eu não mato o corpo, por que é que chama de sacrifício? Alguma coisa tem que morrer, sim, mas você não mata literalmente o corpo. O que é que se mata? Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, a Bíblia diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. A Bíblia está falando sobre matar o que está dentro do corpo, dentro da carne, a carnalidade, a inclinação ao pecado e não o corpo em si. Romanos capítulo 8, verso 13, nos fala de, pelo Espírito, mortificarmos os feitos do corpo. Então, algo que todo crente precisa entender é que o cerne da obra santificadora é o ato deliberado, intencional, de mortificação da carne ou do que podemos chamar a velha natureza. Toda pessoa, ela precisa compreender que a forma de entrar no reino de Deus foi prevista por Jesus lá em João capítulo 3, verso 5. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Qual a necessidade de nascer outra vez, de novo? É porque o problema do homem começa justamente no seu primeiro nascimento.
o nascimento segundo a carne. Foi isso que Jesus tentou explicar a Nicodemos quando ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nascemos da carne, a Bíblia nos mostra que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Romanos capítulo 8, verso 3 diz que Deus enviou seu Filho Jesus em semelhança de carne pecaminosa. Ele vem com um corpo parecido com o nosso, mas carne pecaminosa nós temos e ele não tinha. Quando o apóstolo Paulo fala do pecado que habita em mim, essa expressão, ele fala justamente de uma natureza pecaminosa. E esse era o cerne do problema. Por meio do novo nascimento em Cristo, nós recebemos uma nova natureza. Mas Jesus explica: o que é nascido do Espírito é Espírito. A nova natureza foi comunicada no nosso espírito, enquanto que na nossa carne ainda temos a velha natureza. Ou seja, pelo novo nascimento recebemos uma nova, mas a velha natureza não desapareceu. E agora as duas estão em conflito. É por isso que Paulo, em Romanos 7, ele diz: no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra aquela interior, contra aquela de dentro da mente, me faz prisioneiro do pecado. Quando a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, ela está falando de uma guerra de naturezas. E eu e você precisamos entender que, embora recebendo uma nova natureza, a velha não desapareceu automaticamente, não foi eliminada. Pela nova natureza, nós temos o poder de subjugar a velha. Isso na teologia é chamado de domínio próprio. Domínio próprio não é você parar a carne, a natureza carnal, na força da própria carne. É você parar a velha natureza pelo poder e a força da nova natureza. É quando ela assume o controle. E aí entra justamente essa ideia de mortificação, de dizer não aos desejos, de não permitir que a inclinação da carne governe, e sim que a inclinação da nova natureza é que se manifeste. A esse ato deliberado de mortificação, a Bíblia chama de um sacrifício vivo. E isso é parte de um culto. Eu e você precisamos entender a definição de um culto de santidade. Paulo, em 1 Coríntios 6, fala da importância de que os nossos corpos sejam guardados puros, de que nós não os entreguemos à imoralidade. Ele diz: qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas ele diz: o que comete imoralidade peca contra o próprio corpo. E depois Paulo vai perguntar: vocês não sabem que os corpos de vocês, na verdade, são propriedade do Senhor, que vocês foram comprados por preço e que vocês não são de vocês mesmos? Então ele arremata no verso 20 de 1 Coríntios 6, dizendo: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, há um culto, Paulo chama isso de culto racional, e esse culto com o corpo não envolve necessariamente a dança na hora do louvor e adoração. Isso é parte da expressão a Deus? Claro que sim, Nós entendemos que a Bíblia mostra que a dança entra muitas vezes como parte do culto e da celebração a Deus, mas não se limita a isso. Há um culto com o corpo que é a decisão de mantê-lo longe da inclinação do pecado, longe da inclinação da carne. E quando eu e você nos posicionamos para andar em santidade, nós estamos oferecendo a Deus esse culto. Algo que nós precisamos entender é um outro paradoxo, uma outra aparente contradição de que, se por um lado a santidade é requisito para adorar, por outro, a adoração nos ajuda no processo da santificação. E quando Paulo relaciona os dois, chamando de culto racional, nós precisamos entender essa relação. Por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, profetizando sobre a vinda do Messias e o novo tempo, diz assim: para que libertos das mãos dos nossos inimigos. Lucas 1, verso 74 e 75, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. A ideia bíblica é clara. Aqueles que vão adorar a Deus precisam andar em santidade. Santidade é requisito para os adoradores. No entanto, nós precisamos entender que no processo de adoração também existe santificação. Quando Isaías está num cenário de adoração, no ambiente de adoração, ele tem a revelação dos serafins proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nesse cenário e nesse ambiente, ele recebe um toque santificador que vem por meio daquela brasa tirada do altar. Eu olho para algumas declarações bíblicas e eu, de fato, fico pensando nisso. Por exemplo, a Bíblia diz que Herodes, que não quis dar glória a Deus, foi ferido onde? No seu corpo. O livro de Romanos fala de alguns que, rejeitando o conhecimento de Deus, Deus os entregou os seus próprios desejos. Quando muitas vezes deixamos de dar glória a Deus, quando deixamos de buscá-lo, o juízo se manifesta onde? Na carne. Somos entregues aos próprios desejos. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando entramos nesse ambiente de adoração, como Isaías, nós podemos receber
o toque santificador. Então, quando o sacrifício vivo, que é a mortificação da natureza carnal, é chamado de culto racional, significa que o próprio processo de santificação já é adoração. Mas também significa que a adoração é para os que se santificam. Mas também significa que enquanto adoramos, somos santificados. Eu olho para a forma como essas verdades se mesclam e isso de fato mexe comigo, provoca o meu coração. Existe santificação na adoração. Em Mateus 26:41, Jesus diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. E diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala da prontidão do espírito, é para buscar a Deus, é para orar. Os discípulos estavam tentando acompanhar Jesus na oração, não conseguiam, dormiam. Mas quando Jesus diz a carne é fraca, ele não está falando de mera inclinação ao pecado. Ele está falando da indisposição da carne de buscar a Deus. Para pecar, ela é forte. E aquilo que pode pará-la é justamente quando nós nos posicionamos para buscar a Deus. Romanos capítulo 8, verso 5 diz: os que se inclinam para a carne cogitam, pensam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam das coisas do Espírito. Carne, velha natureza. Espírito, nova natureza. Aquele ao qual você mais se inclina vai te governar. Muitas pessoas não conseguem viver em santidade porque não tem tempo de oração, não tem tempo adorando a Deus, não tem tempo com a palavra e não gera uma consciência da nova natureza que vai controlá-las. Por outro lado, gastam muito tempo nos entretenimentos que promovem os valores mundanos e não só não preenchem a devida consciência correta, como se alimentam daquela que é errada. Quem acaba ganhando essa batalha? A carne. Mas se nós sacrificamos não só os desejos, as inclinações dela, mas aquilo que alimenta, e nos posicionamos para buscar a Deus, e entendemos que inclusive o próprio ambiente de adoração onde gastamos tempo nos afeta, isso com certeza fará toda a diferença. Que possa ser dito de nós não apenas que temos praticado o sacrifício vivo, que é o culto racional, mas também se diga que temos sido mudados em vez de nos conformar com esse mundo.